né? Como é que o Overclub conceitualmente faz o trabalho? Quando chega um case desse pra gente, a gente tem basicamente 4 etapas. Eu já falei disso em alguns outros podcasts. A primeira etapa é o que a gente chama de Lifestyle Planning, nome em inglês, bonitinho também, mas nada mais quer dizer do que planejamento de estilo de vida. Será que não é melhor passar para o próximo slide agora? Acho legal, pode passar. A gente poderia passar para o próximo. Então, aqui já começa a dar um norte de como é que seria o planejamento. Então, a primeira parte seria esse Lifestyle Planning, planejamento de qualidade de vida, que é entender o seguinte, ok, você já tem uma renda de 150 mil, porque você já tem um patrimônio que te entrega essa renda, e você sabe disso. Então, você não tem um problema com relação a se você vai conseguir viver de renda. A cabeça dessa pessoa pensa de uma outra maneira. Então, a gente precisa entender o seguinte, quando uma pessoa tem uma mudança substancial de situação financeira e patrimonial, essa pessoa passa a considerar algumas coisas. Será que essa pessoa já tinha um patrimônio suficiente, a vida já estava totalmente do jeito que ela gostaria, esses 150 mil realmente, ela não precisa de R$1 a mais, ou ela vai querer dar uma incrementada nesse estilo de vida? Vamos pegar um exemplo, né? Então, mesmo antes de conversar com essa pessoa, olhando só esse cenário, você consegue ver uma coisa, aquela pessoa saiu de uma casa de 7 para uma casa de 15. Aumentou o custo. Já dobrou o custo relacionado, certo? à moradia. Carros. É uma pessoa que gosta de carro. Ninguém compra 2 Porsche se não gosta de carro. Provavelmente. Então, será que essa pessoa vai querer dar um upgrade nesses carros ou não? Ou está suficiente? Será que de um carro ela vai querer passar para um barco? Perfeito. Ou um avião, ou um helicóptero. Será que essa pessoa vai querer viajar, ao invés de business, vai querer viajar de primeira classe? Será que ao invés de ela ficar no hotel A, ela vai querer dar um upgrade às viagens internacionais, que agora não são mais uma vez por ano, são 2, ela vai querer ficar num hotel melhor? Ou o mesmo hotel vai atender? Ou o mesmo hotel num quarto mais luxuoso? Será que essa pessoa vai continuar trabalhando em outra coisa ou ela vai preencher o dia dela, como ela não estiver mais trabalhando, porque ela vendeu a empresa, com outros hobbies? E nesse caso ele já deixou bem claro, né, que isso seria uma das grandes mudanças para ele, que é ter menos tempo da cabeça ocupada e mais tempo livre para pensar em desfrutar da vida, em ter experiências. Perfeito. Né? Então ele automaticamente vai se levar a fazer mais viagens, a realizar desejos, né, de hobbies, seja um carro que ele sempre quis, né, de uma classe mais top de linha, daquele modelo que ele já tem, começar a ter um barco, pensar numa casa de campo. Pode ser, porque não, né? Para curtir o barco. Exatamente. E para ir de jipe. Exato. Então não dá para a gente ter certeza. E, aliás, o planejamento ele vai mudando, não é uma coisa estática. Mas, nesse momento, a gente precisa ter um diagnóstico para entender o seguinte, olha, esse custo vai aumentar ou esse custo vai permanecer igual? Neste caso, tem um monte de pessoas que estão olhando e falam assim, imagina, se eu ganho na Mega Sena hoje, se eu vendo uma empresa, se eu faço o que lá, eu vou continuar com a vida exatamente igual, eu não vou trabalhar. O que a gente vê estatisticamente na prática? Na prática, as pessoas que vendem... Primeiro, assim, a gente atende muito empresário no Overclub. Alguns até falam, esse caso especificamente, ele falou, poxa, eu não tenho problema em ficar 1 ano parado de pé para cima, só que eu não vou conseguir ficar a vida inteira. E é verdade, os empresários, de uma forma geral, não conseguem ficar quietos. Eles vão pegar e vão utilizar o tempo dele, o cérebro deles, que é de avançar, conquistar, expandir, é um cérebro expansionista, né, do empreendedor, e vai acabar fazendo alguma coisa. É uma mentalidade que já se cristalizou ali o tempo todo de vida dele, por isso que ele chegou onde ele chegou. Ele chegou onde ele chegou. Então a gente vai conversar sobre isso. Mas esse primeiro passo que eu te falei, que é o Financial Management, o Lifestyle Planning, é a gente entender um pouquinho desse contexto, não só ali, homem, tá? Entender o seguinte, olha, eu sei que tu tá indo por este caminho, né? Legal. O segundo passo, que a gente entende que é ideal, aí a gente já começa a falar sobre planejamento financeiro, que é o Financial Planning, é entender de fato, ok, eu entendi que a sua vida vai ser mais ou menos essa. Quanto custa essa vida? Custa 150? Custa 200? Custa 300? Você precisa mensurar isso. Por que você precisa mensurar? Normalmente,
em um planejamento financeiro tradicional, as pessoas, os planejadores financeiros, colocam as pessoas, as famílias, os investidores em duas caixinhas. Ou esta pessoa está na fase de acúmulo de patrimônio, e ela precisa guardar, para chegar num determinado momento, abrir uma caixinha colorida e tirar um dinheiro todo mês e viver de renda. Ou essa pessoa está na fase de viver de renda já acumulou um determinado patrimônio. E na nossa visão, uma pessoa que já tem um patrimônio elevado, ela precisa estar nas duas caixinhas. E aí eu vou explicar um pouquinho por que eu acho dessas duas caixinhas do planejamento financeiro. A chave é o tamanho certo de cada caixinha. Exato. É perfeito. É isso. Então, por exemplo, a primeira parte é como que vai ser, tem perguntas, responder duas perguntas. Como que vai ser o seu estilo de vida? Você vai fazer o que segunda-feira? Depois que você vender sua empresa, que você não estiver mais lá. Quanto custa esse estilo de vida? E como é que você vai pagar por ele? Então, quando você consegue dimensionar quanto que você vai pagar por ele, e aí eu vou passar um pouco mais rápido, mas dentro desse estilo de vida que tem um custo, você tem seguros novos que você precisa fazer pelo tamanho do seu patrimônio, proteções que talvez você gostaria de fazer, estruturas jurídicas que talvez você precise dar um tapinha lá e deixar ele mais coerente, entender como é que vai ser esse patrimônio para saber qual que é o custo. Por que você vai precisar saber qual que é o custo, qual que é a renda? Porque aí você consegue chegar no tamanho do patrimônio ideal para te proporcionar uma determinada renda. Faça chuva ou faça sol. Nesse novo formato de estilo de vida que você definiu. Por isso que é tão importante definir primeiro o estilo de vida, para conseguir dimensionar quanto vai gastar, para você conseguir dimensionar quanto que você tem de patrimônio necessário para você conseguir fazer uma coisa, que é proteger você de você mesmo, que é os empreendedores vão continuar fazendo algumas coisas. Então, vamos imaginar que para esse patrimônio de uma renda de 200 mil, estou falando qualquer número aqui para facilitar, ele precise de 50 milhões. Só que o cara tem 100. Com esses 50 milhões excedentes, o cara pode se dar ao luxo de fazer o que quiser, seja doação, ajudar as pessoas que ele quer, fazer besteira, ir para o cassino, fazer o que ele quiser, comprar casa de veraneio que tem custo. Sei, ele pode fazer o que ele quiser. Por quê? Ele pode investir em investimentos super agressivos que podem tomar risco para conseguir ter um retorno muito maior. Investir em novos negócios. Investir em novos negócios. Então, com esse valor excedente, ele vai conseguir ter hobbies, fazer investimentos mais agressivos. Porque a verdade é, se perder 100% desse valor, não que isso vai acontecer, mas se perder, em nada impacta a qualidade de vida dele e da família. Por isso que é tão importante fazer esse primeiro passo do lifestyle planning. Depois fazer, de fato, o planejamento financeiro para saber, ok, não adianta eu sair aqui, eu entendi como é que vai ser minha vida, mas o que eu preciso fazer? Eu estou preocupado com planejamento acessório, eu estou preocupado com seguros, a minha alocação de recursos, como vai ser? Olha que a gente nem falou de investimento ainda. A gente está sempre se mapeando, fazendo business plan dessa pessoa. É como você entender onde você está, né? Se você está numa cidade nova, numa metrópole, e você quer chegar em determinado lugar, né? Como é que você vai saber se você vai seguir para a direita, se você segue reto e vira a segunda esquina, se você tem que voltar porque você está andando no caminho contrário, se você não tem um mapa de onde você está? Perfeito. É exatamente. Pode ser que você siga no caminho certo e acerte os 13 quarteirões que você precisa para chegar lá. Pode ser que você tome todas as decisões corretas entre ir reto, virar à esquerda ou virar à direita. É um acaso. Mas qual que é a probabilidade disso acontecer? Perfeito, perfeito. E aí, a gente começa a entrar um pouco mais na parte de recomendação. Então, a gente já sabe qual que é o estilo de vida que essa pessoa tem, a gente já sabe qual que é o patrimônio necessário para gerar essa renda. Isso pode mudar, tá? Por isso que o mapa patrimonial é revisado sempre que tem uma mudança drástica, uma vez por ano, porque as coisas mudam. Mas, neste momento, a gente vai começar a fazer esse primeiro plano para essa pessoa, para ela saber que caminho ela deve trilhar. Para aí, sim, chegar onde a gente quer chegar no final. A gente já consegue dar algumas recomendações para essa pessoa baseado na parte técnica, na parte prática. Ou seja, olha, como é que vai ser uma alocação de recursos para aquela parte de preservação de capital, que você não faça chuva, faça chuva, você consegue ter esse dinheiro.
para você se expor mais em a outra parte que você quiser. Por exemplo, fazer investimentos mais agressivos, para ter um potencial, você pode fazer isso aí. Então, a terceira parte, de fato, colocar a mão na massa, fazer o financial advice, é implementar aquele planejamento financeiro para satisfazer aquele plano. Olha quantas coisas aconteceram antes para aí sim a gente começar a falar de gestão de fortuna, começar a falar de alocação de recursos. É importante também, antes da gente definir, né, esse mapa de alocação de recursos, a gente quantificar o que precisa de retorno. Né? Exato. Que valor que é esse? Por que eu olho? Eu olho para o índice de chuva? Eu olho para a variação do milho? Eu olho para a taxa de juros? Você está falando para avaliar se está sendo bem alocado ou não, para saber se está... Porque a gente precisa quantificar duas coisas, em duas esferas, né? Primeiro, a nível macro, né? Então, esse investimento aqui está rendendo X, esse Y. Esse varia dessa forma, esse da outra. Mas, juntando toda essa salada, né? Será que essa refeição, no final, ela está me ajudando no que eu preciso de nutriente, no que eu preciso do meu tratamento? Ou seja, minha carteira, meu patrimônio, né? Porque se esse aqui render esse valor, esse outro, depois esse cai, esse sobe, esse não mexe, como é que eu sei se eu estou saindo do lugar? Então, a gente precisa ter uma forma de avaliar todos juntos, né? O time todo. Perfeito. E não um jogador ou outro, o zagueiro, o meia, né? Avaliar se o time todo está andando para frente, né? Se o time todo está ganhando pontos no campeonato. E quantos pontos a gente precisa ganhar na média nos jogos para a gente ser campeão. Perfeito. Né? Então, é calcular esse retorno que eu preciso, seja ele numa fase de acumulação, ou seja, eu estou partindo desse ponto aqui de patrimônio, a gente quantificou, né, definiu, descobriu que eu preciso ter esse patrimônio para ter esse estilo de vida, com esses propósitos no futuro, que vão mudar esse estilo de vida do presente. Perfeito. Lá no futuro. Vão ter eventos que vão acontecer. Né? Então, os meus objetivos de curto, médio e longo prazo, somado ao meu estilo de vida desejado no presente, eu sei que eu preciso ter esse patrimônio. Mas como é que eu saio daqui e chego lá? Né? Preciso calcular esse retorno. Né? Exato. E esse referencial de retorno. Né? E só complementando, tem aquelas pessoas que estão nessa fase de acumulação, mas tem aquelas pessoas que estão como essa pessoa aqui, que já estão desfrutando. Então, esse tipo de rentabilidade, como é que você avalia se realmente o retorno que você está obtendo nos seus investimentos, ele é compatível para gerar a renda necessária para o seu estilo de vida?